Eu queria que você abrisse sua Bíblia, então, no livro de Êxodo, capítulo 31, versículo 18 em diante. Êxodo 31, 18 em diante. Diz assim a palavra: E tendo o Senhor acabado de falar com Moisés no monte Sinai, deu a ele as 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedra escritas pelo dedo de Deus. Mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, acercou-se de Arão e lhe disse: Levanta-te, faze-nos deuses que vão adiante de nós. Pois quanto a este Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe terá sucedido. Disse-lhes Arão: Tirai as argolas de ouro das orelhas de vossas mulheres, vossos filhos e vossas filhas, e trazei-mas. Então todo o povo tirou das orelhas as argolas e as trouxe a Arão. Este, recebendo-as das suas mãos, trabalhou o ouro com o buril e fez dele um bezerro fundido. Então disseram: São estes, ó Israel, os teus deuses que te tiraram da terra do Egito. Arão, vendo isto, edificou um altar diante dele e, apregoando, disse: Amanhã será festa ao Senhor. No dia seguinte, madrugaram e ofereceram holocaustos e trouxeram ofertas pacíficas, e o povo assentou-se para comer e beber e levantou-se para divertir-se. Então disse o Senhor a Moisés: Vai, desce, porque o teu povo que fizeste sair do Egito se corrompeu, e depressa se desviou do caminho que lhe havia eu ordenado. Fez para si um bezerro fundido e o adorou, e lhe sacrificou, e diz: São estes, ó Israel, os teus deuses que te tiraram da terra do Egito. Disse mais o Senhor a Moisés: Tenho visto este povo, e eis que é povo de dura cerviz. Agora, pois, deixa-me, para que se acenda contra eles o meu furor, e eu os destrua, e de ti farei uma grande nação. Porém Moisés suplicou ao Senhor seu Deus e disse: Por que se acende, Senhor, a tua ira contra o teu povo, que tiraste da terra do Egito com grande fortaleza e poderosa mão? Por que hão de dizer os egípcios, com maus intentos, os tirou para matá-los nos montes e para consumi-los da face da terra? Torna-te do furor da tua ira e arrepende-te deste mal contra o teu povo. Lembra-te de Abraão, de Isaque e de Israel, teus servos, aos quais por ti mesmo tens jurado, e lhes disseste: Multiplicarei a vossa descendência como as estrelas do céu, e toda esta terra de que tenho falado, dá-la-ei a vossa descendência, para que a possuam por herança eternamente. Então se arrependeu o Senhor do mal que dissera que haveria de fazer ao povo. E voltando-se, desceu Moisés ao monte com as 2 tábuas. As tábuas eram obra de Deus. Também a escritura era a mesma escritura de Deus esculpida nas tábuas. Ouvindo Josué a voz do povo que gritava, disse a Moisés: Há alarido de guerra no arraial. Respondeu-lhe Moisés: Não é alarido dos vencedores, nem alarido dos vencidos, mas alarido dos que cantam é o que eu ouço. Logo que se aproximou do arraial, viu ele o bezerro e as danças. Então acendeu-se-lhe a ira, arrojou das mãos as tábuas e quebrou-as ao pé do monte. E pegando no bezerro que tinham feito, queimou-o e reduziu a pó, que espalhou sobre a água e deu de beber aos filhos de Israel. Depois perguntou Moisés a Arão: Que te fez este povo para que trouxesse sobre ele tamanho pecado? Respondeu-lhe Arão: Não se acenda a ira do meu senhor. Tu sabes que o povo é propenso para o mal. Pois me disseram: Faze-nos deuses que vão adiante de nós. Pois quanto a este Moisés, o homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe terá acontecido. Então eu lhes disse: Quem tem ouro, tire-o. Deram-mo e eu o lancei no fogo, e saiu este bezerro. Então Moisés
Vendo Moisés que o povo estava desenfreado, pois Arão o deixara à solta para a vergonha no meio dos seus inimigos, pôs-se em pé à entrada do arraial e disse: quem é do Senhor, venha até mim. Então se ajuntaram a ele todos os filhos de Levi, aos quais disse: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, cada um cinja a espada sobre o lado, passai e tornai a passar pelo arraial de porta em porta, e mate cada um a seu irmão, cada um a seu amigo, e cada um a seu vizinho. E fizeram os olhos de Levi, os filhos de Levi, segundo a palavra de Moisés, e caíram do povo naquele dia uns 3.000 homens. Pois Moisés dissera: consagrai-vos hoje ao Senhor, cada um contra o seu filho e contra o seu irmão, para que ele vos conceda hoje bênção. No dia seguinte, disse Moisés ao povo: vós cometestes grande pecado, agora, porém, subirei ao Senhor, e porventura farei propiciação pelo vosso pecado. Tornou Moisés ao Senhor e disse: ora, o povo cometeu grande pecado, fazendo para si deuses de ouro. Agora, pois, perdoa-lhe o pecado, ou senão, risca-me, peço, do livro que escreveste. Então disse o Senhor a Moisés: riscarei do meu livro todo aquele que pecar contra mim. Vai, pois, agora e conduze o povo para onde te disse, e eis que o meu anjo irá diante de ti, porém, no dia da minha visitação, vingarei neles o seu pecado. Feriu, pois, o Senhor ao povo, porque fizeram o bezerro que Arão fabricara. Graças nós te damos, Senhor, pela tua palavra revelada e ungida, que traz vida, libertação e transformação à nossa vida segundo a tua vontade, em nome de Jesus. Queridos, é muito bom nós entendermos a essência das festas bíblicas. Eu abri o culto hoje dizendo que hoje é dia de Pentecostes. E Pentecostes é marcado por 2 momentos muito importantes na vida do povo de Deus, na vida dos filhos do Senhor. Um é esse momento aqui, onde nós estamos verificando o fato de Deus ter entregue a Moisés, no Monte Sinai, a palavra de Deus. Foi nesse momento aqui em que Moisés recebeu a Torá, as tábuas da lei, que não tem só esse significado de lei, mas sim ensino ou caminho a ser seguido. Então, através desse momento aqui, Deus dá, após 50 dias da libertação do Egito, Deus dá ao povo de Israel a palavra de Deus. Deus revela a ele os 10 mandamentos. E não só os 10 mandamentos, mas nesses 40 dias que Moisés fica consagrado a Deus, no topo do monte, Deus faz o monte ficar incandescente, o monte fica iluminado pela glória de Deus, e Deus faz uma exortação de que só Moisés suba ao monte, que nenhum dos filhos de Israel subisse ao monte, porque se algum dos filhos de Israel subisse ao monte, ele poderia morrer. Então Moisés sobe sozinho e fica ali dentro de uma nuvem, a nuvem da glória de Deus, durante 40 dias, onde Deus fala com Moisés, e não só escreve para ele os 10 mandamentos em 2 tábuas de pedra, como também dá uma porção de instruções referentes aos princípios, aos preceitos pelos quais o povo de Israel, a saber, o povo de Deus, deveria viver. E nessa hora, Moisés, então, é avisado por Deus de que o povo que tinha sido deixado lá embaixo, longe do monte, na planície, eles haviam se corrompido, porque pelo fato de Moisés demorar para voltar, o que aconteceu? O povo decidiu fazer um bezerro de ouro. Isso era uma influência da idolatria que estava entranhada no espírito do povo, Eles tinham vivido durante muito tempo no Egito, então tinham aprendido a fazer ídolos, tinham acostumado a viver entre ídolos, e aquela idolatria, ela estava entranhada, enraizada na vida emocional, na vida espiritual deles.
E então, nessa hora, essa idolatria, na ausência do líder, ela aflora. Nós, como líderes, nós, como chefes de família, nós, como sacerdotes diante de Deus, em favor do nosso povo, como falou a palavra domingo passado, nós devemos estar sempre vigilantes, para que as raízes de iniquidade, os pecados que trouxemos como herança espiritual, como hábitos e costumes, às vezes de família, uma carga, né, espiritual hereditária, ela não vem a aflorar, porque existe essa tendência de uma pessoa, mesmo depois de conhecer a Cristo, começar a enveredar para o lado da idolatria, para o lado do pecado novamente. A gente vive lutando, né, para que os nossos discípulos permaneçam em santidade, para que as pessoas não se desviem de Deus, para que as pessoas não enveredem por um caminho que possa fazê-las perder a comunhão com Deus. E esse povo aqui é um exemplo disso, né? Eles já conheciam a Deus, eles tinham sido tirados do Egito por Deus, debaixo de grandes sinais, debaixo de muitos milagres, né? Eles viram tudo aquilo, eles viram Deus fazer no Egito chover fogo, eles viram Deus matar os primogênitos do Egito e não tocar num primogênito sequer de Israel. Eles tinham visto grandes maravilhas, eles tinham vivido grandes experiências com Deus, atravessaram o mar a pé enxuto. Deus abriu um caminho para eles no meio do mar, uma parede de água de um lado. Imagine que em vez dessas paredes, dessas cortinas aqui, uma parede de água de um lado, uma parede de água do outro, um caminho seco no meio do mar, para aquele povo poder escapar do Egito, para aquele povo poder fugir de Faraó. E depois deles verem tudo isso, esse povo volta a pedir para si deuses que pudessem guiá-los. E quando esse Deus é construído, um Deus bezerro, né, um bezerro de ouro, feito em tamanho natural, com todas as argolas de ouro, com todos os pendentes que os homens e as mulheres traziam nas orelhas, porque no Egito os escravos eram marcados com uma argola na orelha, eles tinham uma argola de ouro na orelha. E além disso, eles saíram também do Egito com muita riqueza. Então eles pegam naquele momento da ausência do líder, da ausência de Moisés, e eles começam a enveredar por esse caminho de fazer um bezerro de ouro. E o próprio sacerdote, né, o próprio irmão de Moisés, Arão, é quem esculpe aquele bezerro, perde nesse momento aqui totalmente o discernimento. E isso mostra o quanto a gente é frágil espiritualmente, o quanto a nossa santidade precisa ser vigiada, guardada, protegida, porque um homem que também caminhou no meio da liderança, um homem que caminhou ao lado de Moisés, que viu tudo que Moisés fez, que viu os feitos de Deus, que viveu experiências com Deus, que foi em muitos momentos a boca de Deus, Arão, ele de repente ele vai fazer um bezerro de ouro. Quando você lê o capítulo 19 de Êxodo, que começa a relatar a entrega das tábuas da lei, a primeira exortação que Deus faz é de que não se fizessem animais, não se fizessem imagens de escultura diante dele, né? Tem pessoas que justificam assim, não, mas essas imagens não tem problema, porque elas não são adoradas por mim, elas estão aqui na minha casa, mas eu não as adoro. A questão não é adorar ou não adorar. A Bíblia diz que ídolos não devem nem ser feitos, eles não devem existir. Não se deve fazer imagens de escultura de nada que existe no céu, nem embaixo na terra para se adorar. Então, esses ídolos não deveriam nem vir a existir, mas isso estava no coração desse povo aqui. E eles fazem esse bezerro, e Moisés vem e quebra as tábuas da lei. Moisés fica nessa hora descontrolado, muito irritado. E imagine isso, as tábuas que Deus escreve com a sua própria mão, Deus entalha, né, aquelas letras naquelas pedras e dá a ele os mandamentos. Moisés fica tão irado, tão descontrolado nessa hora contra o povo, que ele quebra as tábuas da lei e, por causa disso, demora um pouco mais de tempo para o povo poder ter acesso à revelação. Então, Pentecostes
ela é representada por isso. 50 dias, né? A palavra Pentecostes quer dizer o 50º dia, que é uma das festas que Israel celebra para agradecer a Deus. Primeiro, pela chegada da palavra de Deus. Foi o momento em que Deus entrega as tábuas da lei a Moisés. E também, isso se tornou depois uma festa em Israel, para que Israel pudesse agradecer a Deus pelos primeiros frutos da terra, ou seja, 49 dias de colheita, celebrados no 50º dia, durante 7 semanas, por isso essa festa de Pentecostes é chamada Pentecostes ou Festa das Semanas. Durante 7 semanas eles faziam a colheita do trigo, e quando chegava no 50º dia, havia um feriado, uma santa convocação, todo o povo deixava o trabalho, e eles tomavam, desde aquele 50º dia até mais 7 dias, eles ficavam levando oferendas ao templo. Eles tomavam das primícias, né? E levavam essas primícias como uma oferta de fé, porque eles criam que Deus iria abençoar todo o resto do ano agrícola, dando a eles colheitas saudáveis, seguras, abundantes, né? Uma oferta de honra, honrando a Deus e reconhecendo a Deus no amor por Israel, na bênção de Deus sobre a terra, né? Porque é a terra que produz o alimento, é Deus quem faz a chuva vir para que o alimento exista sobre a mesa. Então, eles ali, numa atitude de gratidão e de honra, eles iam ali também adorar a Deus. E o mais um significado, a ideia de que tudo na nossa vida deve colocar Deus em primeiro lugar, né? Quando a gente coloca Deus em primeiro lugar na nossa vida, quando Deus é o primeiro, Ele é acima de qualquer tipo de amor, qualquer tipo de valor, qualquer tipo de relacionamento. Então, todo o resto da nossa vida é santificado, tudo na nossa vida é posto em equilíbrio. Marcou muito em mim, nos primeiros passos da minha caminhada cristã, um ensino, né, que eu recebia numa associação que eu ia, era a minha célula, né, era uma célula que tinha toda quarta-feira. Na verdade, não era uma célula, era uma reunião de empresários. E nessa célula havia um líder que dizia assim: se você quer que tudo vá bem na sua vida, ponha em primeiro lugar na sua vida, acima de tudo, da sua família, dos seus relacionamentos, dos seus amores, das suas paixões, dos seus valores, Deus. Então você põe Deus em primeiro lugar, a sua família em segundo lugar e o seu trabalho em terceiro lugar. Se você conseguir colocar essas coisas nessa ordem de prioridades, e isso realmente for provado por você através de atitudes, então tudo que você fizer vai dar certo. Você vai ser feliz na sua relação com Deus, você vai ser feliz na sua família, você vai ser muito feliz no seu trabalho, nas suas finanças, e você inclusive vai ter um ministério, porque você vai ser usado por Deus para ensinar essa relação de equilíbrio para outros, né? E isso é uma verdade, né? Aquilo para mim, naquele momento, foi muito importante, porque naquele momento a minha ordem de prioridades ela estava totalmente errada. E havia o que na minha vida? Algumas idolatrias, né? Algumas idolatrias. Uma das idolatrias que existia na minha vida, que foi o que produziu a ruína, que produziu a queda, a destruição de tudo, do casamento, porque eu perdi meu primeiro casamento justamente por não conhecer a Jesus. Eu perdi a empresa, perdi todos os meus sonhos, todo o dinheiro investido. Por quê? Porque eu estava numa vida sem Deus e uma vida muito comprometida espiritualmente, principalmente por um princípio de idolatria. Por quê? Porque o meu trabalho era tudo na minha vida. Eu dava muito valor ao trabalho, muito, 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 muito. E eu trabalhava de manhã, de tarde, de noite. Então Deus não achava espaço para participar da minha vida, minha família ficava lá em último plano, eu era chamado pelos meus familiares de operário padrão, né? Porque eu só trabalhava de manhã, de tarde, de noite. Quando eu não tinha trabalho dado pela empresa que eu era gerente, na qual eu era gerente, eu arrumava trabalho extra, eu pegava trabalhos de freelancer para fazer em casa, e depois ainda montei uma outra empresa em paralelo com aquele trabalho que eu tinha secularmente, com aquele trabalho que eu tinha cotidianamente, né? Que eu trabalhava numa empresa, numa fábrica de bicicletas. E então a minha vida era totalmente governada por esse afã de construir, de ganhar dinheiro, de possuir uma empresa.
e isso não deu certo. Por quê? Porque havia um desequilíbrio, havia um excesso de valor destinado à vida profissional. E chegou uma hora que tudo ruiu. Perdi o casamento, perdi a família, perdi todo o dinheiro investido, os sonhos, os projetos todos. Mas nesse momento Deus teve misericórdia de mim, estendeu a mão para mim, e eu perdi todas as coisas, mas ganhei a Cristo, né? E aí Deus começou o quê? Um processo de reconstrução. E nesse processo eu comecei a discernir esses excessos na vida. Eu comecei a discernir o que era idolatria. Então preste atenção nesse aspecto aqui de Pentecostes. Hoje Deus está falando sobre algo fundamental na nossa vida, porque Ele quer que nós tenhamos êxito. Deus chamou você para ser uma pessoa de êxito. Deus chamou você para você ser uma pessoa feliz. Deus te chamou para você ser uma pessoa útil para esse mundo, que está precisando tanto desse Deus que você conhece. Mas você precisa conhecer esse Deus na sua essência, você precisa conhecer o amor e o poder desse Deus, porque sem você ter uma experiência de poder com Deus, você não vai poder nem viver aquilo que Deus tem preparado para você, nem tampouco transmitir isso para outras pessoas. Nós precisamos primeiro ter uma experiência com Deus, de entrega total a Ele, de rendição a Ele, de viver realmente uma experiência com Ele, porque nessa hora Ele marca o nosso espírito, Ele nos separa, Ele nos unge e faz de nós pessoas que possam ser úteis a Ele. Independente de você ser pastor, você não precisa virar pastor para poder ser usado por Deus, não. Você pode ser um empresário, uma empresária, um executivo, uma pessoa que trabalha em alguma empresa. Você pode ter uma vida normal, secular, mas mesmo assim ser ungido de Deus e ser uma pessoa que vai levar a salvação para outras pessoas, porque essa é a vontade de Deus. Deus não quer usar as pessoas só dentro da igreja. Ele quer usar os seus filhos lá no mundo, onde as pessoas estão precisando de salvação. Amém? Aqui dentro da igreja todo mundo já está salvo, mas lá fora, onde você trabalha, aqui tem muitas pessoas em depressão, muitas pessoas pensando em dar cabo da vida, muitas pessoas sofrendo porque não conhecem a Deus, seu casamento está acabando, muitas delas estão nas trevas do pecado, dos vícios, de tantas coisas malignas que existem na vida delas, que as aprisiona longe de Deus, separadas de Deus. E você é um instrumento para levar a salvação para essas pessoas. Mas para que você possa levar essa salvação, é preciso o quê? O poder de Deus. O conhecimento da palavra. A vida por princípios, que é o que ficou prejudicado aqui através de um levante, de uma reincidência no pecado de idolatria, né? É preciso o conhecimento da palavra e é preciso o conhecimento do poder de Deus. Então preste atenção como o Pentecostes faz uma marca na vida do povo de Deus, tanto no Velho Testamento quanto no Novo. No Velho Testamento, Pentecostes representa o quê? A chegada da palavra. A chegada dos mandamentos. Foi aqui que Deus revelou tudo, como deveria ser feito, o que Ele queria do seu povo, como o seu povo devia viver, o que haveria como promessa. Olha, se vocês viverem dessa forma, se vocês viverem a minha palavra, se vocês guardarem os meus mandamentos, se vocês guardarem essa aliança que eu faço com vocês aqui nesse monte, então eu vou derrotar os inimigos de vocês, vocês vão ser saudáveis, vocês vão ser frutíferos, vocês vão ser abençoados em tudo que vocês puserem as mãos de vocês, e vocês ainda vão possuir uma terra, da qual eu vou retirar os inimigos para entregar essa terra nas mãos de vocês, né? Então, essa era a promessa de Deus, e veio a palavra. Mas, o que acontece? Quando a gente dá um salto na história, né, e vai aqui para o livro de Atos, nós vemos que tem uma outra experiência chamada também Pentecostes. E nessa experiência, o que chega não é a palavra, mas é o Espírito da palavra. O que chega é o Espírito Santo, que chega sobre a vida da igreja, o que vem sobre a vida da igreja é uma experiência de poder, onde a palavra ela ganha vida na vida daqueles homens, e Deus se revela a vida daquelas 120 pessoas que faziam parte da igreja. A gente, por revelação, por dedução, a gente imagina que eram os 12 com as suas células, né?
eram já as pessoas que, por relacionamentos, os 12 começaram a ganhar, uns com 5, outros com 9, outros com 16, e aquela assembleia que estava ali, orando no cenáculo, era o povo que tinha sido evangelizado por Jesus, e que Jesus disse para eles: permanecei aqui em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Amém? Então, o que acontece nesse momento? Eles receberam a palavra, Jesus soprou sobre os 12 o Espírito Santo, mas faltava a todos aqueles discípulos que faziam parte daquela congregação, 120 líderes, o conhecimento da glória de Deus, uma experiência de poder, aonde a vida deles não seria mais governada por mente humana, por razão humana. Agora eles seriam imersos no poder do Espírito Santo. Você ser batizado no Espírito Santo, como deve estar acontecendo agora lá no encontro, está tendo 2 encontros hoje, até por isso que a igreja está um pouquinho vazia assim, porque tem muita gente lá no encontro. Tem 2 encontros grandes acontecendo, né? Muitas pessoas estão lá no encontro, vivendo daqui a pouco a experiência do batismo no Espírito Santo, que é aquela hora em que Deus vem e Ele envolve as pessoas, e Ele toma a vida de uma pessoa para si, porque a palavra batismo significa mergulhar. Então uma coisa é beber um copo d'água e ser um pouquinho cheio da vida de Deus. Posso tomar essa água aqui? Essa água vai entrar em mim. Mas outra coisa é eu pegar e pular numa piscina de água cristalina, num rio de água cristalina, e eu ficar com a água até em cima da minha cabeça. Esse é o batismo no Espírito Santo, é quando o Espírito de Deus vem e envolve a vida de uma pessoa, e faz da vida daquela pessoa uma vida totalmente transformada, consagrada, usada pelo poder de Deus. Nessa hora, a mente e o coração daquela pessoa são conquistados para Deus, não por um domínio onde a pessoa esquece quem ela é, perde a sua consciência, passa a ser um boneco, um fantoche na mão de Deus. Não, é uma experiência de poder tão tremendo, o poder do amor, o poder do sobrenatural de Deus, que naquela hora aquela pessoa é quebrantada, aquela pessoa é conquistada desde o seu espírito para Deus. Ela decide naquela hora lançar fora as dúvidas, tirar todos os raciocínios humanos. Ela decide naquela hora ser de Deus, viver para Deus, consagrar a vida dela toda a Deus. E quando isso acontece, dons são derramados, o poder sobrenatural de Deus é derramado. Por que a gente está dizendo isso? Porque para a gente viver uma vida de êxito, para a gente viver uma vida, inclusive de êxito, na missão que Deus nos deu, que é de nós ganharmos outras vidas, ou seja, Deus quer que você ganhe a sua família para Jesus. Você não vai ficar feliz de você ir para o céu e saber que os seus familiares foram para o inferno, vai? Não vai. Então, nós temos que orar e trabalhar e lutar e nos transformar e dar um bom testemunho para que a nossa família seja salva. Você não vai ficar indiferente vendo uma pessoa no seu ambiente de trabalho chorando, desesperada porque o casamento dela está acabando, ou porque ela está em depressão, porque ela está dependente de remédios, e você, conhecendo Jesus, não vai falar nada? Você vai ficar em silêncio? Não, você não vai conseguir ficar indiferente. Por quê? Porque o amor de Deus está em você, porque dentro de você existe compaixão. E nessa hora, o que faz a diferença para nós podemos ter um ministério de êxito? É o princípio de nós amarmos a Deus e conhecermos o poder de Deus. Deus colocou no livro de João a seguinte palavra: se vocês me amarem, então vocês serão capazes de guardar os meus mandamentos. Aliás, ele coloca até de uma forma um pouco diferente. Ele diz assim: se vocês me amam de verdade, então guarde os meus mandamentos. Guardar os mandamentos, guardar a aliança com Deus, viver por princípios, ser fiel a cada princípio, ser obediente a cada palavra ensinada e pregada, ter uma atitude verdadeira diante de cada coisa que a Bíblia nos ensina, representa uma prova cabal, uma prova satisfatória para Deus do seu amor por Ele. Porque eu quero dizer para você, você pode dizer o que você quiser com os seus lábios, mas o seu coração vai ser provado, a sua vida vai ser provada, a sua verdade vai ser provada. Porque o nosso Deus é um Deus de verdade, Ele não é um Deus de mentira. Ele não é um super-herói, fruto de ficção científica, de ficção humana.
Ele não é história, ele é real. Ele é invisível, mas real. Não é? Ele é o Deus vivo, ele é o Deus todo-poderoso, o Criador dos céus e da terra. E ele, mesmo apesar da sua grandeza, em face da nossa insignificância humana, porque no universo, se a gente se comparar com o universo, a gente vê que a gente é menos do que nada, né? A gente desaparece no universo. A gente vira uma poeirinha cósmica, né? A Terra é uma poeirinha cósmica no universo. Você imagina a gente, né? Então, Deus, apesar da sua grandeza, da sua magnificência, da sua glória infinita, eterna, Ele se presta a se relacionar conosco, Ele se interessa por nós, Ele nos ama, Ele quer viver uma relação com você, mas nessa relação, porque Deus é um Deus verdadeiro, Ele vai querer que a sua relação com Ele também seja uma relação verdadeira, e o que prova a verdade que existe em você não são suas palavras, são suas atitudes. Tanto é que quando Deus fala de fé na Bíblia, Ele fala sobre obras. Ele diz, a fé sem obras é morta. Não adianta nada eu dizer que eu creio numa coisa, mas se as minhas atitudes, se as minhas obras não consolidarem aquilo que eu estou dizendo que eu creio, de nada vai adiantar. Então preste atenção, para nós agradarmos a Deus, para nós termos uma experiência com Deus, e para nós podermos conquistar tudo que Deus quer nos dar, e ainda sermos instrumentos de Deus para a salvação de outros, o que nós precisamos fazer? Nós precisamos amar Deus, vivendo a palavra, e nós precisamos fluir no poder de Deus. Sabe por quê? Porque quando nós formos falar de Jesus para as pessoas, o que vai convencê-las não é a nossa sabedoria, o nosso conhecimento bíblico, não é a nossa graça, a nossa simpatia, não é o nosso sorriso. O que vai impactar as pessoas é o poder do Espírito Santo fluindo através de nós para convencer as pessoas. O que vai quebrantar essa mente humanista, esse racionalismo, essa dureza de coração, essa incredulidade que existe nas pessoas hoje em dia, né? Porque você vai ter contato com as pessoas do mundo, você vê o quanto elas são racionais, frias, só pensam em números, só falam de dinheiro, só falam de coisas materiais, elas são céticas, elas não acreditam em nada, né? Elas zombam se você falar, Jesus me curou, olha, eu estou vivendo uma relação com Deus. Não todas, mas uma boa parte das pessoas vai zombar, vai rir, vai duvidar, vai te criticar, pode não falar nada na sua frente, mas quando você sair vai te chamar de maluco, de louco, não é? E o que vai impactar essas estruturas de pensamento estabelecidas? Não existe outra coisa, querida, a não ser o poder de Deus. Não existe outra coisa que vai fazer o seu ministério romper, o seu ministério explodir, o seu ministério ter pessoas quebrantadas, pessoas entregues, pessoas ali sedentas, se não for a manifestação do poder de Deus. Nós precisamos da palavra, mas nós precisamos também do Espírito Santo. Amém? Nós precisamos da palavra que foi entregue em Pentecostes, lá com Moisés, e nós precisamos do poder do Espírito Santo, que se move, convencendo as pessoas acerca do juízo, do pecado e da justiça, concedendo o arrependimento, né? É só Deus que pode fazer uma pessoa se arrepender, a gente não tem condição de fazer isso, né? A gente pode ministrar a palavra, a gente pode exortar uma pessoa, mas quem concede o arrependimento é só o Senhor que pode quebrantar um coração endurecido, só o Senhor pode fazer o milagre da fé nascer no coração de uma pessoa incrédula. Veja a experiência de Saulo na palavra, ele era um homem incrédulo, ele era um homem duro, né, de coração, um homem que perseguia os cristãos, que odiava os cristãos, que açoitava cristãos, que espancava cristãos, que consentia na morte de cristãos que eram apedrejados pelos outros judeus. E de repente Deus faz uma obra maravilhosa no espírito, no coração desse homem. Jesus se revela a ele, e ele diz: Saulo se transforma em Paulo, aquele que era o cético, o incrédulo, duro de coração, o que sabia tudo, de repente se torna um homem quebrantado, um homem submisso, um homem que sabe que é nada diante de Deus, e porque esse homem se rende totalmente, esse homem tem uma experiência com o poder de Deus, onde ele vê uma luz forte, poderosa, que brilha diante dele, que cega os seus olhos. Depois ele tem outra experiência com o poder de Deus, sendo curado por
um servo pequeno, um servo, né? Um rapaz que talvez não soubesse ler e escrever, ou que falasse mal, uma pessoa muito simples, mas que era de uma fé muito tremenda e de uma relação com Deus muito sólida, muito verdadeira. Então Deus usa aquele rapaz tão simples para curar Paulo, que era um homem tão sábio, letrado, formado em tantas faculdades, tinha tantos diplomas, tinha tanto potencial de sabedoria e de conhecimento. E Saulo precisa se render diante de tudo isso. Então, veja bem, no nosso ministério, na nossa vida pessoal, na nossa vida espiritual, precisa ter a presença do amor, o amor que é fruto de nós queremos viver a relação com Deus, a moda de Deus, segundo a palavra de Deus, e o poder de Deus. Amor e unção, é isso que vai fazer você ser transformado por Deus, é isso que vai fazer você viver experiências com Deus, é isso que vai permitir você ser usado por Deus para a salvação da sua casa, a salvação de muitas pessoas ao seu redor, né? Agora, são dois momentos onde vem uma intervenção divina. Veja que no momento da chegada da palavra, o monte fica incandescente. A palavra diz que o monte tinha sobre si uma nuvem de fogo, né? E Deus ainda faz essa exortação: ninguém suba aqui, porque se alguém subir aqui vai morrer. Venha só Moisés, né? Então é uma intervenção divina. O dedo de Deus escreve aquelas tábuas. Ou seja, é uma revelação de Deus, do que era a mente de Deus, do que era o coração de Deus. E quando vem em Pentecostes, o mesmo fenômeno, mais uma vez, os discípulos estão ali orando, sem saber o que vai acontecer, eles só estavam obedecendo a uma ordem de Jesus, porque Jesus falou: não se ausentem de Jerusalém, fiquem todos juntos aqui orando. E eles obedecem àquela ordem e ficam ali por vários dias esperando que alguma coisa acontecesse, como o povo ficou esperando Moisés voltar, e de repente Deus se manifesta, o poder de Deus vem e enche a todos e transforma a todos e dá um dom diferenciado ali que nunca tinha sido experimentado, vivido por ninguém, de homens falarem línguas de anjos, homens falarem línguas de outros povos, a ponto de que pessoas que teoricamente estariam em Jerusalém, mas não poderiam ser compreendidas, estavam sendo compreendidas por aqueles que estavam ali orando, porque uns estavam orando em hebraico, outros estavam falando aramaico, outros estavam falando línguas de outros povos, e aquelas pessoas todas que estavam ali representando a igreja, porque a igreja de Jesus, ela é algo deixado na terra para todos os povos. Então, aquelas diferenças raciais que estavam ali, era um sinal de que o evangelho haveria de alcançar todas as nações. E aqueles 120 que estavam sendo batizados, eram as pessoas que iam ser enviadas a essas nações para levarem o evangelho. Tanto é que essas pessoas saíram dali movidas pelo poder de Deus, apaixonadas, transformadas por aquele fogo santo, né? E se tornaram pessoas ousadas. Pedro, que há pouco tempo estava fugindo de uma copeira, que dizia: haha, você é um deles, você fala como eles. E ele: não, eu não sou nada, eu não sei, eu não sou discípulo, eu nem conheço esse homem, né? E depois se arrependeu de negar Jesus. Agora se torna tão ousado que ele vai diante dos líderes do Sinédrio, ele vai diante de 3.000 judeus, que facilmente podiam pegar em pedras, prendê-lo, amarrá-lo, crucificá-lo, igual aconteceu com Jesus, e ele prega a palavra, ele confronta todos, ele fala a verdade, dizendo: vocês tomaram Jesus Cristo e o mataram. E aquelas pessoas se quebrantam. Por quê? Porque agora não era mais uma pregação lendo a palavra da célula, era uma pregação feita no poder do Espírito Santo. Pedro tinha sido tocado pelo poder de Deus. Pedro tinha sido transformado na sua estrutura espiritual, emocional e física pelo poder de Deus. E Pedro estava agora, como eu disse no domingo passado, apaixonado por Jesus, cheio do poder de Deus. E quando ele prega aquela palavra tão cheia de autoridade, onde o Espírito Santo compunge, né? Compunge quer dizer toca profundamente o coração. A palavra compungir significa assim, agulhas espetando o coração. Ou seja, a palavra tocou fundo o coração daqueles judeus ali. Instantaneamente eles se arrependem, e aquela mente endurecida deles, aquela razão humana exacerbada, aquele apego excessivo à sua religião, que era a religião judaica, aquilo tudo em face do poder de Deus,
cai por terra e eles perguntam: irmãos, varões e irmãos, o que nós precisamos fazer para sermos salvos? Ou seja, eles se arrependem imediatamente, eles aceitam Jesus instantaneamente. É como se você tiver na sua célula, chegar uma porção de jovens, chegar uma porção de gente que você percebe que é de outra religião, que você percebe que é gente que é muito racional, ou que está muito envolvida com o mundo, e de repente o Espírito de Deus te tomar, e você falar palavras de autoridade, palavras de amor, palavras de poder, que vai fazer com que aquelas pessoas comecem a chorar, se arrepender, e de repente elas se tornam totalmente submissas, dizendo: então tá bom, para eu receber esse Jesus, para eu receber essa salvação, o que eu preciso fazer? Você precisa confessar Jesus como Senhor da sua vida e se arrepender dos seus pecados. Porque está cheio de gente aí de dia e de noite confessando Jesus como Senhor da sua vida, mas não se arrepende dos pecados, querido. E não deixa o pecado. Então presta atenção, olha o fechamento disso aqui. As duas intervenções divinas produziram o quê? Um milagre, um processo, apoiado numa necessidade de limpeza, de santificação. E você vai ficar assim impactado com a raiz do problema. Quando chega aqui as tábuas da lei, um dos problemas é que no coração de muitos existiu o quê? Idolatria. Por causa dessa idolatria, fizeram um bezerro de ouro que impediu a palavra de ser pregada, de ser ensinada e de ser transmitida para o povo de Israel. A ponto de que depois Moisés precisou lavrar outras tábuas para Deus escrever nelas de novo. Então isso levou mais um período de tempo. E o que aconteceu? Precisou tirar os idólatras do meio do povo. Os que fizeram o bezerro, não é? Eram pessoas que tinham esse sinal de escravatura na sua vida. Essas argolas de ouro na orelha. Por quê? Porque era a forma deles serem marcados. Não dava para tirar uma argola de ouro. Quem punha essa argola de ouro eram os próprios egípcios. Eles marcavam eles, que não marcar um boi. Para que se marca um animal, um boi? Se o boi fugir, saber de quem é. Se o boi for roubado, poder ser localizado em outra fazenda. Para que punha aquela argola? Porque se uma pessoa fugisse, ela ia ter que arrancar um pedaço da orelha para dizer onde ela fosse que ela não era escrava do Egito. Então, aquilo era uma marca de escravidão. E ali, eles já estavam em liberdade. Então, as argolas foram cortadas das orelhas e foram dadas para fazer aquele bezerro de ouro ali, né? E o que a idolatria faz? A idolatria, ela traz um processo de escravidão na vida das pessoas. Eram aqueles que tinham uma natureza, um princípio de aceitar a escravidão. Os que deram argolas de ouro para fazer um bezerro de ouro. E aqueles ficaram ali escravizados, né? Moisés chega e diz: olha, vamos ter que separar o que é santo do que é profano. Quem aqui é do Senhor? Venha para cá. Então, essa é a prova que vai acontecer na tua vida, na tua família, na tua célula, nos teus 12, na tua geração, na nossa multidão. Quem é de Deus mesmo? Vem para cá. Quem só está querendo brincar e não está entendendo que esse Deus é coisa séria, que o seu destino espiritual é uma coisa séria, né? Então, essas pessoas não podem permanecer juntas. Esses dias, um pastor lá da Europa pediu cobertura para nós. E assim que ele acabou de pedir cobertura, eu orei com ele, aceitei debaixo da cobertura e tal, e ele voltou para a Europa feliz, dizendo: agora a visão vai fluir. Sabe o que aconteceu? Chegou lá, o pastor auxiliar dele rachou a igreja, disse que não aceita a visão, que não aceita dízimos, que não aceita nada, e que quer sair, e levou consigo metade da igreja. Não é uma igreja muito grande. E ele ligou para a gente meio desesperado. E eu mandei para ele o seguinte recado, eu falei assim: a cobertura funcionou e a visão agora vai funcionar mesmo na sua igreja, no seu ministério. Por quê? Porque a visão, queridos, é um projeto de santificação e de multiplicação. E Deus não pode multiplicar o que é contaminado com idolatria, com mentira, com avareza, com lascívia, com prostituição, com coisas dessa ordem. Então nós somos escolhidos por Deus para sermos uma geração disposta a se santificar.
Deus quer ter o direito de tirar da sua vida o pecado. E sabe como Deus trabalha? Ele sempre dá uma oportunidade para o homem para tentar primeiro tirar o pecado do coração do homem. Agora, se ele não puder tirar o pecado do coração do homem, então ele tem que tirar o homem. E foi o que aconteceu aqui. Deus percebeu que o negócio aqui era tão profundo, essa raiz de idolatria aqui, pela forma como eles se corromperam, pela forma como eles se comportaram, que 3.000 homens precisaram ser mortos. E quem os matou foram os próprios familiares, foram aqueles que eram da tribo de Levi, que foram matando seus irmãos com a espada. Hoje, eu quero dizer que Deus não faz isso, Deus não fica matando as pessoas por aí. Mas a morte que as pessoas que não querem se arrepender, que a morte das pessoas que não querem receber a graça de Deus, que não querem crer em Deus, nem honrar a Deus, não é uma morte física, é uma morte espiritual. As pessoas perdem a salvação, as pessoas perdem o relacionamento com Deus. E eu quero dizer para você que essa morte de hoje, a morte vivida debaixo da graça, ela é pior do que a morte física. Porque a morte física, se a pessoa estiver salva, não tem problema, morre o corpo, mas o espírito vai para Deus. O espírito vai descansar na presença de Deus. Agora, se uma pessoa morre sem a graça de Deus, sem o perdão que há em Jesus, sem uma vida no espírito, isso representa passar uma eternidade inteira longe do Pai. A eternidade num lugar chamado Hades, o inferno, que é um lugar que a Bíblia só descreve assim, é uma descrição tão rápida, tão simples e tão básica ao mesmo tempo, só que ela é tão assustadora. É um lugar onde o verme nunca morre e a chama nunca se apaga, onde há permanente choro e ranger de dentes. Então você imagina que esse lugar não deve ser muito agradável, não. Eu só de ouvir essa descrição sucinta feita por Jesus, eu fico arrepiado e pedindo para Deus ter misericórdia de mim. Então, assim, nós somos uma igreja, nós somos um povo que Deus está chamando para levá-lo a sério. Agora presta atenção que eu quero chegar nesse ponto de convergência dos dois momentos. Tanto no Pentecostes de Moisés, quanto no Pentecostes da igreja, precisou ser feita uma limpeza antes. No Pentecostes de Moisés, precisou tirar lá os 3.000 que morreram à espada. Por quê? Porque eram idólatras. Se entregaram lá a toda sorte de concupiscência, de malignidades. Você vê, percebe, né? A Bíblia ela não dá muitos detalhes, mas você percebe que essa festa que aconteceu aqui depois do bezerro, era uma rave power, né? Era uma rave com direito a tudo, drugs, sex and rock and roll, né? Tava orgia, o negócio ficou feio, tudo que tinha de abominação, eu não sei se tinha droga naquela época, eu não sei o que tinha lá para fazer, mas sei que o negócio ficou bravo, e não teve jeito de consertar. Está falando aqui a palavra, o povo se tornou desenfreado, quer dizer, ninguém conseguia parar aquele negócio. E aí Deus falou assim, tem um jeito, manda matar todo mundo. Moisés matou lá 3.000, os levitas, foram os levitas que fizeram isso, viu, Maurício Centurião? Viu, Tiago Vaz? Os levitas têm que ter zelo da casa de Deus e da santidade. Viu, Ricardinho? Pensa que é só ficar tocando bumbo aí na casa de Deus? O negócio é santidade. Santidade nesse altar aqui. E aí o que acontece? Esses guardiões da santidade do povo de Israel vão lá e matam todo mundo. Bom, tudo bem. Em Pentecostes de Atos, no Pentecostes depois de Jesus, qual foi a limpeza que precisou ser feita? Judas. Jesus tinha 12. Mas Jesus falava assim, de um dos 12 dele, eis que eu vos escolhi em número de 12. Contudo, um dentre vós é diabo. Não fala assim, está com o diabo. Diz assim, ele é o próprio diabo. E tem gente, queridos, por aí, que é tão diabo que se o diabo vem vindo numa calçada e aquela pessoa vem vindo de frente, o diabo passa para outra calçada com medo daquela pessoa incorporar nele. O diabo fica com medo de ser possesso de alguns, de tão maus que são, de tão duros que são, de tão incrédulos e perversos que são, verdade. Mas esses, pela graça, misericórdia e pelo poder de Deus, vão estar fora da nossa casa,
fora da nossa célula, da nossa equipe de 12, fora do nosso arraial. Quantos recebem? Diga amém. Dê um aplauso a Jesus. E veja bem, aquela equipe que era preparada para conquistar a terra, ela tinha no meio um que era diabo, estava quebrando a aliança, estava contaminando tudo, estava mentindo, estava traindo, estava praticando a idolatria. Ué, apóstolo, mas espera aí, Judas era idólatra? Eu nunca ouvi nenhum versículo falando que ele carregava na bolsa santinhos, que ele carregava na bolsa, oferecia sacrifício a qualquer deus estranho. Judas era idólatra do dinheiro. Tanto é que por causa de algumas poucas moedas, 30 moedas de prata, ele vende o seu mestre. Ele trai o seu líder. Ele faz perecer numa cruz sangue inocente. E a Bíblia é muito clara quando ela diz que a avareza é a raiz de todos os males. Todos os males que existem sobre a terra, tudo que você imaginar de ruim que existe na terra, todo pecado, é fruto da avareza. A avareza é a raiz principal. Você já arrancou uma planta assim, ó? Tira uma árvore da terra. Você pode ver que tem várias raízes, mas tem uma que é principal, de onde saem todas aquelas ali. A avareza é a raiz de todos os males. Ainda fala, é a raiz, é onde tudo começa. Né? Porque uma planta sem raiz morre. Então, a raiz é por onde entra o princípio de vida. E a avareza é a raiz de todos os males. E eu quero dizer para você, querido, para você entender agora, que para você poder viver amor e manifestação de poder, para o Espírito Santo poder se agradar de você, você precisa pôr fora da sua vida todo e qualquer resquício de avareza. Todo apego, todo amor ao dinheiro, toda a hipervalorização das coisas materiais ou das coisas desse plano horizontal aqui precisam ser passadas por arrependimento. Nós precisamos pedir que Deus nos liberte disso, nós precisamos pedir que Deus mude essa escala de valores dentro de nós, para que a gente possa realmente ser cheio do Espírito Santo, batizado no Espírito Santo. Presta atenção, você não pode amar mais as coisas materiais do que a Jesus. Você não pode amar mais o seu trabalho do que a Deus. Você não pode amar mais a sua família do que a Deus. Olha, eu convivo com muita gente, eu analiso muita gente, e eu me analiso também, onde eu peço para Deus, Senhor, nunca me deixa incorrer no pecado desapercebidamente. Mas eu vejo que tem pessoas que o ministério não rompe, que o ministério não flui, porque essas pessoas são idólatras do trabalho. Essas pessoas são pessoas infiéis nos dízimos. Tem gente aqui que trabalha na visão, que é líder, tem até célula, mas é ladrão de dízimo, não entrega o dízimo, ó. E não é porque o dinheiro faz falta, não, porque tem bastante dinheiro, é apaixonado pelo dinheiro. Não consegue ter aquela atitude. Não consegue fazer o dinheiro ser um valor menor do que Jesus. Então eu digo para essas pessoas, eu não posso garantir para você que você vai receber a salvação. É verdade. Eu não posso assegurar que uma pessoa que passou a vida toda conhecendo a verdade, praticando esse pecado, que é o mais abominável, um dos mais abomináveis, e conscientemente rouba a Deus, ouve falar de dízimo, oferta e primícia todo domingo, algo que deveria fazer com alegria, porque se fizesse isso com alegria, Deus ia derramar vida, Deus ia derramar unção, Deus ia derramar prosperidade cada vez mais. Ia deixar de ser rico, ia se tornar próspero, que é muito melhor do que ser rico. Porque está cheio de rico por aí que vai para o caixão com o bolso cheio de dinheiro, mas chega lá no céu e isso aí não resolve nada. Então é melhor ser próspero, porque o próspero ele tem uma alma generosa. O próspero, ele sabe que o dinheiro dele é para beneficiar outros. E porque ele se deixa usar por Deus, abençoando a outros, Deus dá mais dinheiro para ele cada vez mais. Não se iluda, todo o dinheiro, toda a prata e todo o ouro pertence a Deus. Então, quando a gente sabe usar o dinheiro, e não deixa o dinheiro virar na nossa vida uma idolatria, a gente prospera mais. Deus não tem problema de dar dinheiro para a gente. Deus quer te dar muito dinheiro. Deus vai te dar muito dinheiro. Mas o seu coração precisa ser retirado do dinheiro.
O seu amor, eu falei de amor e unção, o seu amor precisa ser destinado a Jesus. Quando o seu maior tesouro for Jesus, quando o seu maior tesouro for Deus e a sua obra, então aí não vai ter limites para a prosperidade que Deus vai te dar. Amém? Então quero dizer para vocês, eu fico preocupado, eu vejo pessoas que têm na sua vida, eu acho que isso é até inconsciente, um nível de idolatria com família. A família tem um peso muito grande. A família, minha família, minha família, minha família, minha família. E essa família chama tanta atenção que rouba a atenção das outras coisas. Do relacionamento com Deus, da entrega a Deus, do trabalho para Deus. Então como é que Deus vai fazer romper a fonte da unção? Que é pela qual aquela pessoa poderia resolver todos os seus problemas, resolver até os problemas da sua família, resolver os problemas das outras famílias, porque tem muitas famílias precisando da salvação. E essa é uma chamada para nós. Então o que a gente tem que fazer? Não deixar a nossa família virar uma idolatria, não deixar o dinheiro virar uma idolatria, não deixar o nosso trabalho, a nossa empresa virar uma idolatria. Tudo tem o seu tempo determinado debaixo do céu. Tudo tem um espaço na vida com Deus. Foi Deus quem te deu sua família, foi Deus quem te deu sua empresa. E Ele quer que você cuide bem de tudo isso. Porque se você for omisso, negligente nessas coisas, você vai estar incorrendo em pecado. Mas se você for negligente na sua relação com Deus, e se você for negligente na obra de Deus, você também vai estar incorrendo em pecado. Eu quero te dizer, ir de fazer discípulos é um mandamento. E se você não quer fazer isso, você tem até o direito de dizer para Jesus, não quero, mas nisso você está pecando. Porque isso é algo bom, isso é algo que vai te fazer mais feliz, isso é algo que vai abençoar você e todas as outras pessoas que estão ao seu redor. Então a gente precisa ter esse coração, que não está preso às coisas dessa vida, que não está preso ao trabalho, que não está preso ao dinheiro, à família. Não, nosso coração só pode estar preso em alguém, é em Deus. Amém? Se desliga das coisas desse mundo. Porque a hora que você se libertar do apreço, do apego excessivo pelas coisas materiais, pelos seus sonhos pessoais, pela sua família, pelas coisas que tem aqui na terra, vai haver um Pentecostes na sua vida. Vai haver um derramamento de poder. Quando Judas saiu, quando o idólatra da equipe saiu, o que aconteceu? Rompeu, veio o Pentecostes, veio o poder de Deus, todos foram cheios. E Deus tirou Judas e ficou um lugar vazio na equipe de 12. E precisou ser levantada uma outra pessoa chamada Matias. A palavra Matias quer dizer fiel. Sabe por quê? Porque no lugar do infiel, sempre Deus vai colocar um fiel. Então as nossas células não vão ficar vazias, a nossa equipe de 12 não vai ficar incompleta, a sua geração não vai ficar retida, a nossa multidão não vai ser negada, não vai ser mentida, porque o poder sobrenatural de Deus vai remover os infiéis e vai colocar no lugar só os que são fiéis. Só quem recebe, dê um aplauso bem forte ao Senhor. Entenda uma coisa, você quer efusão de amor na tua vida? Sentir muito forte o amor de Deus e ser uma fonte de amor para esse mundo que está precisando tanto de amor, se santifique. Viva a palavra, pague o preço de obedecer a palavra e seja fiel. Porque se você decidir viver pela palavra, a dimensão do Espírito vai alcançar a sua vida e você vai poder fluir. Preste atenção que no projeto final de Deus, a igreja que Jesus Cristo está vindo buscar, tem duas características principais. A palavra diz que Jesus está vindo buscar para ser a sua esposa, ou seja, a igreja que vai ser arrebatada, escolhida, aceita, aprovada por Ele. Ela é santa, sem ruga, sem mácula, ela é sem defeito, ela é gloriosa. Então é uma igreja que é santa segundo a palavra e que é revestida do poder de Deus. Amém? É uma igreja que tem intimidade com Deus, que conhece o poder de Deus. Porque eu quero dizer que o cristão que ficar misturando
a sua vida que tem uma proposta santa, com o pecadinho aqui, com o pecadinho ali, ficar se sujando por causa de coisa pequena, não vai conhecer jamais o poder de Deus. Mas Deus quer fazer se cumprir na nossa vida esse Pentecostes. E eu oro a Deus nesse momento, para que Ele traga esse arrependimento necessário para cada um de nós, aonde nós possamos ser retomados, né? Reconduzidos por Deus a esse caminho de vida, esse caminho de salvação, esse caminho de poder. Quantos querem ser usados por Deus? Você quer mesmo? Então fique de pé. Vamos orar agora e pedir que Deus remova da nossa vida toda a raiz de iniquidade. Porque se você ferir a raiz, tudo que tem em cima seca, fenece. Tem um produto agrícola que eu acho que está até proibido por lei agora, que é um veneno muito forte chamado Tordon. Quando joga aquilo na raiz de uma planta, a planta seca instantaneamente. Então, eu quero dizer, é preciso destruir as raízes de iniquidade na nossa vida, no nosso coração. É preciso pedir para Deus: Senhor, o Senhor que conhece o meu profundo e o meu oculto, vai lá e tira tudo aquilo que ainda for avareza, idolatria, incredulidade, maldade, porque aí você vai poder ficar livre para ir para a célula com alegria, fazer o louvor com paixão, dar o dízimo sem sofrer com aquilo. Você vai servir a Deus com prazer. Amém? Eu não quero dizer que eu sou o mais liberto, eu não quero dizer que eu sou o mais santo de todos, mas eu jamais faço as coisas de Deus com o enfado da minha alma. Eu venho para cá hoje com alegria, eu venho feliz, porque eu estou me doando, porque a minha vida está sendo útil a Deus. E eu quero dizer para você, Deus vai te dar esse batismo de santidade, de amor e de poder, para que você venha pulando para a casa de Deus, para que você venha celebrando a Deus, e com aquela alegria dos novos na fé, falando do amor de Jesus para todo mundo. Amém? Quando eu aceitei Jesus, eu queria que o mundo inteiro soubesse quanto era bom conhecer a Jesus. E esse amor, esse primeiro amor, ele não pode morrer no nosso coração, no nosso espírito. Ele precisa existir sempre. Então, que nesse Pentecostes você seja avivado ou reavivado, em nome de Jesus. Mas faz o teu esforço aí. Fala para Deus o que é que te dificulta. Olha, eu não critiquei aqui as pessoas que têm dificuldade de entregar o seu primeiro dízimo. Eu também tive essa dificuldade, mas eu orei a Deus e pedi para Ele me libertar, para Ele me ajudar, para Ele pôr alegria no meu coração. A crítica que o Espírito fez aqui é aqueles que já experimentaram tantas maravilhas da parte de Deus e ainda não conseguem, depois de 10 anos, serem fiéis, serem agradecidos a Deus, devolvendo para Deus aquilo que Deus diz que é dele. Então, esse tipo de pecado consciente, esse tipo de coisa que se torna crônica na vida de uma pessoa, é isso que entristece a Deus. E antes que Deus se inflame, se ire conosco, vamos nos arrepender, porque Ele é misericordioso e bom. Presta atenção que Deus não tem prazer na morte de ninguém. Uma coisa que você precisa entender é que o nosso Deus é um Deus de amor, mas o que muitas vezes acende a ira de Deus é a dureza do coração do homem. Deus falou: eu vou destruir esse povo, porque eu estou olhando para esse povo, eu estou vendo que esse povo tem uma dura cerviz. Ou seja, esse povo não se dobra. Sabe o que é dura cerviz? Cerviz é isso aqui, ó, cervical. Não se dobra diante de mim, não se prostra, não se humilha diante de mim. Eu sou Deus, eles são o quê? Nada. Mas mesmo assim eles estão lá, ó, de nariz em pé, soberbos, vaidosos, altivos, incrédulos, endurecidos de coração, idólatras. E isso me irrita. É Deus quem fala isso. Então, não provoque a Deus, muito pelo contrário.
Se entregue ao amor dele, porque todo o projeto dele para nós é de nos amar, de nos abençoar, de nos santificar, para que a gente seja um particular tesouro para ele. Deus tem prazer na sua vida, mas você precisa tirar dela tudo aquilo que não agrada a Deus. Idolatria, avareza, mentira, prostituição, lascívia, descompromisso com as coisas de Deus, tudo isso precisa sair. Porque só quando isso sair é que você vai conhecer mesmo a graça, a manifestação do poder de Deus, em nome de Jesus. Vamos orar. Pode louvar a Deus aí. Ele tem ciúmes de mim, amor furioso de quem sou refém, feito dependente de sua misericórdia. Quando de repente eu não percebo as dores por causa da glória, eu vejo então a beleza em ti, o afeto que sentes por mim. Deus me ama tanto assim, como Ele me ama tanto assim. Atraído pela redenção no olhar, se a graça é como um oceano, estou me afogando. Senhor Deus Todo-Poderoso, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Israel, nos colocamos, meu Deus, na Tua presença hoje, pedindo que o Senhor nos conceda genuíno arrependimento, uma libertação, Pai, verdadeira, profunda, de tudo aquilo que trouxemos, Pai, do Egito espiritual. Senhor, nós reconhecemos hoje, mediante o poder da Tua palavra, que nós precisamos dessa libertação espiritual, essa libertação de toda e qualquer idolatria, de todo e qualquer princípio de incredulidade, de avareza. Meu Deus, o mundo trabalha em nós para que o nosso coração seja tão desejoso de tantas coisas, que na verdade são apenas vaidades. Ficamos sempre sonhando e estimulados a possuirmos isso, aquilo. Corremos, meu Deus, de um lado para o outro, estamos preocupados, nos estressamos, deixamos para trás outros valores,
porque nos preocupamos com aquilo que a nossa alma, com aquilo que o nosso coração deseja, quando na verdade, meu Deus, aquilo que o Senhor deseja para nós é muito maior e muito melhor do que tudo que o nosso coração humano ou a nossa alma possa buscar. Senhor, nos ensina, Senhor, e nos liberta para que possamos fazê-lo. Nos ensina a buscarmos a sua face. Nos ensina, meu Deus, a adentrarmos a tua santa presença para te adorar, porque o Senhor é o único digno de ser louvado e de ser adorado. Não permita, meu Deus, que nenhuma raiz de iniquidade, nenhuma raiz, meu Deus, de idolatria, de rebeldia, de avareza, de incredulidade, meu Pai, de obstinação, de dureza de coração, venha nos paralisar. Senhor, é teu desejo que a igreja avance, é teu desejo que cada vida conquiste, é teu desejo, Senhor, que cada alma seja liberta, transformada, renovada. O Senhor quer dar paz ao nosso espírito, o Senhor quer ver a nossa família restaurada, o Senhor quer nos libertar dos problemas financeiros, o Senhor quer nos usar para o louvor da tua glória, porque o seu coração clama, os seus olhos derramam lágrimas, meu Deus, pelas vidas que estão perdidas. Mas abra o nosso entendimento, para que nós possamos entender que somos o povo escolhido por ti. Dá-nos um entendimento, traz-nos, Espírito Santo, o convencimento de que nós somos os sacerdotes, nós somos os levitas, que tem que purificar este mundo, que tem que arrancar, que destruir neste mundo toda maldade, toda iniquidade, toda injustiça, toda abominação a Deus. Meu Deus, em nome de Jesus, faz esta obra em nós, de tocar com poder o nosso espírito. Espírito Santo, vem sobre a tua igreja agora, toca os corações, toca as mentes com arrependimento genuíno, para que ninguém leve o Senhor como coisa de somenos, para que ninguém esteja de passagem diante de Deus, mas que todos que estão aqui, meu Pai, estejam para se apaixonar por Ti, estejam para se aliançar contigo, que as nossas vidas não sejam vidas superficiais, não sejam vidas movidas, Pai, por razão humana, que a nossa vida, que o nosso ministério não seja movido por persuasão humana, por carismas naturais, mas que a vida de Deus, que o amor do Senhor Jesus, que o poder do Teu Espírito Santo flua, Senhor, através de nós, e que desta forma, Pai, a nossa vida seja completamente transformada. Vem retirar, Senhor, toda timidez, vem retirar todo medo, vem retirar, meu Deus, toda acomodação, todo conformismo, tudo aquilo que entenebrece a mente, que cega os olhos, Pai, que paralisa os lábios, tudo aquilo que impede o Teu louvor, tudo aquilo que impede a verdadeira adoração para Ti, uma entrega total de coração, caia por terra agora em nome de Jesus, porque nós condenamos aqui, Senhor, neste dia, as obras malignas no nosso meio, toda obra, meu Deus, de apostasia, toda obra, meu Deus, que é fruto da idolatria. A idolatria paralisa, e nós agora repreendemos a todo espírito de paralisia na vida espiritual dos Teus santos. Declaramos, meu Deus, todo mal caia por terra, todo mal bata em retirada em nome de Jesus, porque nada nem ninguém vai poder impedir o mover do Espírito Santo de Deus. Assim como o Senhor veio e interveio, assim como o Senhor deu a palavra a Moisés, assim como o Senhor trouxe o Teu Espírito Santo, o Teu batismo de fogo, faz, Senhor, nestes dias, faz nesta hora em nome de Jesus, porque nada nem ninguém pode te deter, nada nem ninguém pode impedir, meu Deus, que as águas do Espírito se movam na nossa vida. Então, meu Deus, quebra agora as ligaduras da impiedade, quebra, Senhor, as maldições hereditárias, tudo que é idolatria, a avareza, a incredulidade, a maldade, a dureza de coração dos nossos pais. Perdoa, meu Deus, quebrando toda maldição da lei, quebrando, Senhor, toda maldição hereditária. Eu, como sacerdote, Senhor, declaro toda maldição da lei quebrada em nome de Jesus. Declaro, Pai, sobre a vida deste povo, toda maldição hereditária quebrada em nome de Jesus. E coloco sobre eles o sangue do Cordeiro, que os faz livres para ouvirem a voz de Deus.
que os faz livres para verem o reino de Deus, que os faz livres para entrarem no reino de Deus, em nome de Jesus. Que haja, Senhor, genuíno arrependimento, que haja quebrantamento dos corações, que todo sofisma, que toda fortaleza nas mentes, que todo raciocínio falaz caia por terra em nome de Jesus. Deuses do humanismo, vocês são repreendidos pelo Deus de Israel, Deus da razão, Deus do amor ao dinheiro. O Senhor vos repreende neste dia, na vida da igreja El Shaddai, porque esta igreja é livre para adorar a Deus, é livre para servir ao único Deus vivo e verdadeiro, que é o Senhor Jesus Cristo. Então venha, Espírito Santo, quanto à obra de convencimento acerca do juízo, do pecado e da justiça, para que a ninguém, meu Deus, falte o espírito de vida, que os corações endurecidos, que as mentes alheias, que os raciocínios, meu Deus, aprisionados por Satanás, sejam agora liberados em nome de Jesus. Que haja liberdade no espírito, na alma e no corpo para adorar a Deus. Que haja liberdade, meu Deus, para o teu povo te servir. Que o teu povo te tenha, Pai, como seu maior louvor, como seu maior bem. Que o coração do teu povo esteja ligado ao teu, Senhor. E que o nosso coração, nossa alma, o nosso ser, o nosso espírito, Senhor, se desligue de tudo aquilo que é vaidade, de tudo aquilo que é material, de tudo aquilo que é mundano, meu Deus, de tudo aquilo que é carnal e diabólico, em nome de Jesus. Que o Senhor nos faça um povo livre e santo, um povo irrepreensível para a tua glória, um povo que seja instrumento e canal do teu poder aqui neste mundo, hoje e sempre, em nome de Jesus. E que esse poder, Pai, alcance os nossos familiares, alcance, meu Deus, os nossos discípulos, a nossa descendência biológica e espiritual, seja por ti abençoada, com espírito de vida, com espírito de amor, com espírito de poder e de moderação, em nome de Jesus, amém. Graças a Deus, aleluia.